Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Maicon e trazendo para vocês a atividade 2 de Ciências dos Materiais. Antes de começar, peço desculpa pelo áudio, pois o meu microfone está com um probleminha, está chiando bastante. Eu tinha gravado essa aula ontem, no sábado, mas na hora que fui ver o vídeo, estava tudo pipocado o áudio. Aí eu tive que apagar e fazer de novo. Agora eu estou usando o microfone do notebook. Então pode ser que esteja dando um pouco de eco e vocês possam estar ouvindo os ruídos aqui, tá? Mas eu acho que vai dar para explicar mesmo assim, certo? Então hoje é a atividade 2 de Ciências dos Materiais. Já antecipo para vocês que é uma atividade bem tranquila, tá, pessoal? Uma atividade bem fácil de resolver. É só a gente ir com a mente aberta, disposto a aprender, que tudo fica mais fácil, tá? Então tira toda a resistência aí, vem com a cabeça aberta que vocês vão ver que não tem nada de difícil. É basicamente fórmula e um pouquinho de teoria, certo? Então vamos aqui para a primeira questão. Observem se está na mesma ordem que o de vocês, pois pode ser que a primeira minha não seja a primeira de vocês, tá? Então eu vou ler aqui o enunciado e em seguida a gente vai para a nossa resolução. Questão 1. A estrutura cristalina encontrada em muitos metais possui uma célula unitária com geometria cúbica, na qual os átomos estão localizados em cada um dos vértices e nos centros de todas as faces do cubo. Alguns dos metais familiares que possuem essa estrutura cristalina são o cobre, o alumínio, a prata e o ouro. Nas estruturas CFC, as arestas valem, me deu o versículo aqui, ó, A sendo igual a 2,8284 vezes o raio, tá? Que esse R aqui. Aí ele pede para determinar o fator de empacotamento atômico, conhecido como FEA, né? Para a estrutura CFC, centrada, corpo de face centrado. Certo? Pessoal, o exercício nos dá alguns valores. O primeiro valor que a gente tem é o valor de A, que está aqui em cima, e depois ele dá a fórmula do FEA para a gente, que é o VE dividido por VC, já vai ver o que é. O VE nada mais é que o volume da esfera multiplicado por 4. E o VC vai ser o volume da célula unitária, que é A ao cubo. Mas vamos com calma aqui. Ó. O que o enunciado nos dá? A fórmula do FEA, que é justamente, né, do fator de empacotamento. Ele dá para a gente esse VE, que é o volume da esfera, né, que é 4 vezes aqui o volume da esfera. Dá para a gente o VC, que é igual ao A ao cubo. Isso aqui é o volume da célula. E dá para a gente o volume da esfera, que é igual a 4 terços vezes π vezes r ao cubo. Tá? Esse aqui então é o volume do átomo, que é o cubo. Certo? Então esses valores a gente já tem. E, inclusive o valor de A, que também está aqui enunciado. Então vamos para a resolução. Aqui, pessoal, basicamente é a fórmula. A gente tem que encontrar quanto vale VE, quanto vale VC e fazer aqui a divisão de VE por VC, que a gente vai achar qual que é o fator. Então como que ficaria? O valor de A foi dado para a gente aqui no enunciado. Tá? Então só reescrever aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar as fórmulas e vou fazer algumas substituições. Por exemplo, na VE. O VE, eu sei que é 4 vezes o volume da esfera. E eu sei que o volume da esfera é igual a esse cara aqui. Esse valor todo. Certo? Esse aqui é o volume da esfera. Então, em vez de ficar o volume da esfera aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar esse resultado todo aqui, né? Esse valor todo, que está aqui, e vou pôr no lugar do volume da esfera. O que vai acontecer? VE vai ser igual a 4 vezes tudo isso aqui. Então está aqui, ó. Está aqui embaixo. Certo? E o VC? O VC é o A elevado ao cubo. Quem que é o A? O A, aqui, ó. O próprio enunciado nos deu. Está aqui em vermelho. Certo? O A nos foi dado. Então, no lugar do A, eu vou colocar todo esse valor. Né? Então, é todo esse valor elevado ao cubo. Está aqui, esse é o VC. E como que eu vou achar o fator de empacotamento agora? Vou pegar o VE e dividir por VC. Eu vou achar 0,7405 ou simplesmente arredondando 0,74. Então, esse aqui é o resultado. Esse aqui é o fator de empacotamento atômico. Viu como é bem tranquilo de fazer?
Então façam aí. Aqui eu usei o Smart Solver para resolver. Caso vocês queiram que eu grave algum vídeo explicando como usar aqui, eu posso explicar para vocês, mas é bom que ele já vai calculando para a gente. Então, aqui que é o VE, para vocês verem, vou passar o mouse aqui para vocês verem, sério. Tá ali embaixo, tá vendo? É o 4 vezes 4 terços vezes π vezes r ao cubo, dividido por 2, deixa eu passar o mouse de novo, 2,8284 vezes r, tudo isso elevado ao cubo. Fazendo essa operaçãozinha, você vai cortar ali, né, os r's ao cubo, vai ficar só os valores. Aí é só fazer a continha e só encontrar esse valor aqui. Tá? Então, primeira questão resolvida. Bem tranquilo, tá vendo? Bem sossegado. Vamos para a questão 2. A questão 2, basicamente, para a gente avaliar algumas afirmações e ver se é verdadeiro ou falso. Então, eu vou ler para vocês aqui e a gente vai depois discutindo cada uma aqui individual. Questão 2. Sempre que uma força aplicada em um material mudar a forma ou o tamanho desse material, dizemos que sofreu uma deformação. E esta pode ser altamente notável, mas também pode ser imperceptível, necessitando de um equipamento para medi-la precisamente. Tá. Aí vem a questão, né? Avalie as afirmativas abaixo sobre conceitos referentes à deformação de materiais. Temos 4 afirmações. A primeira afirmação: a tensão sobre uma estrutura é definida pela força aplicada em relação à área transversal da estrutura. Então, ele está perguntando, ele está afirmando que a tensão sobre uma estrutura ela é definida como? Eu pegando a força aplicada e dividir pela área, né? Pela área em qual estou aplicando essa força. Vocês vão ver que é o mesmo conceito de pressão. Essa primeira afirmação é verdade, é verdadeira. Por quê? Se a gente olhar aqui, ó, a tensão da engenharia ela é dada por força sobre área. É justamente o que está afirmando aqui. A tensão é definida pela força em relação à área da estrutura. Então, é verdadeira. A segunda afirmação. A deformação, agora é sobre a deformação. A deformação de engenharia é definida pela variação de comprimento em relação ao comprimento final. Pegadinha aqui, tá, pessoal? Essa aqui é falsa, por quê? Porque a deformação de engenharia ela é dada pela variação do comprimento, isso é verdade, mas não é em relação ao final, e sim ao inicial. Vamos provar? Qual que é a fórmula aqui, ó? Essa é a fórmula. Então, Li menos L0. A variação do comprimento em relação ao comprimento inicial e não ao final. Por isso, a segunda afirmação é falsa. A terceira. Apenas a deformação elástica pode ser totalmente reversível. Isso daqui também é verdade. Por quê? Porque a gente viu lá que depois que passa da região elástica, ele vai entrar no escoamento e depois ir para a zona plástica. Depois que rompeu o limite ali da zona elástica, não tem o que fazer mais. O material não retorna nunca mais para o estado original. Então, a deformação elástica é reversível, não possui, né, não tem deslocamentos permanentes de átomos ou moléculas. Em outras palavras, é o regime de deformação onde não ocorre mudança dimensional permanente. Isto é, com o fim do carregamento, o material volta ao estado inicial. Então, assim, depois que eu tiro a carga desse material, o que acontece? Ele volta para o estado original. Então, é verdade. E depois que rompe esse limite da zona elástica, já era, não tem o que fazer mais. E isso daqui vai contra a afirmação 4, que fala o seguinte, que tanto a deformação plástica quanto a deformação elástica são completamente reversíveis. Mentira, porque, como eu disse, depois que rompe a zona elástica, ele vai entrar na zona plástica, aí já era, aí não tem o que fazer mais. Então, ó, a 4 vai ser falsa. Por quê? Vamos ler aqui, ó, uma definição. Regime de deformação em que ocorre mudança dimensional permanente, então é para sempre. Ocorrido quando se excedem os limites de deformação elástica. Então, viu? Depois que rompeu os limites da deformação elástica, já era. Em outras palavras, é a deformação permanente decorrente do deslocamento de átomos. Então, na deformação plástica, você já remove os átomos dos seus lugares. Você já desloca os átomos. Então, eles acabam ocupando novas posições
no reticulado. Aí não tem que fazer mais. Por isso que a quarta afirmação aqui também é falsa, porque somente a deformação elástica é reversível. Então apenas a afirmação 1 e 3 são verdadeiras. Vamos aqui agora para a nossa terceira questão. Essa daqui, pessoal, é bem sossegada mesmo de fazer, bem tranquila. Vamos lá. A figura mostra os 5 primeiros picos do difratograma de raio-x para um elemento, que tem estrutura cristalina CCFC. E para esse caso, usou-se raio-x monocromática com comprimento de onda de 0,1542 nanômetros. E com a ajuda da tabela de regras de reflexão de difração de raios-x e índice de reflexão para as estruturas cristalinas, identifique os índices HK e L, que nada mais são do que os índices de Miller, para o pico destacado, que é para esse pico aqui. Ele pede para a gente identificar com a ajuda da tabela aqui, ó, tabela de regras, reflexão e estrutura cristalinas. Tá? Se a gente verificar aqui, ó, é essa tabela aqui, ó. Essa figura 1, regras de reflexão de fração de raio-x e índice de relação. Beleza, é essa tabelinha aqui. E aqui, pessoal, já está feita a regrinha. É só a gente realmente olhar aqui qual a estrutura que a gente está analisando. Uma estrutura CCC. Então a gente vai olhar esse primeiro valor. E quais são os índices para a estrutura CCC? Ó, índices de reflexão para os 6 primeiros planos. Então, pessoal, isso aqui é padrão. Ele segue nessa ordem aí. O primeiro pico vai ser o plano 110. O segundo pico, 200. O terceiro pico, 218. É assim por diante, tá? Então, isso daqui é tabelado. Aí, o que acontece? É basicamente, ó, aqui já fala, tá vendo? Para os 6 primeiros planos. Então, você vai pegar aqui os primeiros planos e vai seguir a sequência. O primeiro pico, 110. O segundo pico, está aqui, ó, 200. O terceiro pico, 211. O quarto pico seria o 220 e assim por diante. Depois o 310 e se esse mais um aqui seria o 222. Então, o pico destacado é justamente o pico 211. É só seguir a sequência. Esses são, no nosso caso aqui, são os 5 primeiros planos, né? Então, os 5 primeiros ainda seguem essa sequência. Vocês podem procurar aí na internet, olhar outros difratogramas, vocês vão ver que eles seguem essa ordem, certo? Então, está resolvido. É 211. Indo aqui para a quarta questão, essa daqui é bem tranquila também de fazer. Aqui ele está explicando, está falando algumas coisas aqui referente às redes bravais. Aí, vocês podem ir com mais calma. No nosso caso, é apresentado uma célula unitária do enxofre, certo? E com base nos conhecimentos sobre sistemas cristalinos e redes de bravais, julgue as afirmativas apresentadas abaixo sobre o sistema cristalino e o nome da estrutura para a célula unitária apresentada. Sabendo que os parâmetros de rede são A igual a 1, tá? Então está tudo em nanômetros aqui. Então o A vale 1, o B vale 1.3 e o C 2.4. Enquanto os ângulos alfa, beta e gama são 90 graus. Aí a gente precisa avaliar aqui as afirmativas, certo? Primeira análise, então, a gente vai analisar os valores de A, B e C. A gente olhar aqui no desenho, vocês vão ver que o A é um valor, o B é outro e o C é outro, eles são diferentes. E realmente, a gente olhar aqui, ó, o A é diferente do B e ambos são diferentes de C. Então, eles não são iguais. Então, A diferente de B, diferente de C. Enquanto os ângulos aqui, ó, eles são de 90 graus. Se a gente vier aqui e olhar, a gente vai ver que ele é caracterizado como sistema ortorrômbico, onde o A, B e C são diferentes e somente os ângulos são iguais. Então, com isso, a primeira afirmação é verdadeira, é o sistema ortorrômbico. A segunda afirmação, estrutura tetaédrica de corpo centrado, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é uma outra característica. Aí a terceira, a célula unitária possui todas as arestas iguais, né? Descarta também, porque a gente acabou de ver que a aresta A é diferente da B e diferente da C. Então não tem nada a ver. E sistema hexagonal, isso daqui não tem nada a ver com hexágono, né? Então, descarta. Então a única afirmação verdadeira aqui é a afirmação 1.
a primeira afirmação. Inclusive, se eu não me engano, no nível de vocês tem um exercício exatamente igual a esse. Vocês podem procurar lá depois. Se eu não me engano, está na segunda unidade ou terceira, tá? Vocês têm uma olhadinha para vocês verem. Então, somente a afirmação 1 é verdadeira, certo? Então vamos aqui para a quinta. Tem um spoiler aqui já. Essa daqui é meio sossegadinha também de fazer. Tá? E vamos ler então com calma. O processo de difusão em sólidos a nível microscópico pode ocorrer de diversas formas distintas. Beleza. Aí, pede para a gente avaliar as afirmações e verificar se é verdadeiro ou não. Né? A primeira afirmação. A difusão por lacunas é caracterizada pela migração de átomos através de espaços vazios no interior da estrutura cristalina. Essa primeira afirmação é verdadeira. Por quê? Vamos explicar para vocês aqui. Na difusão por lacunas, a gente vai ter dois tipos, a autodifusão e a interdifusão. O que é cada uma? A autodifusão é quando a gente faz a difusão com materiais iguais. Ouro com ouro, por exemplo, acho que é inclusive o exemplo que o livro traz. Ouro com ouro. Como eles são do mesmo material, isso daqui eles chamam de autodifusão. Por mais que eu tenha dois pedaços diferentes de ouro, sendo ouro a principal estrutura, sendo ouro, né, ele sendo ouro, ouro com ouro, é uma autodifusão. Quando que é uma interdifusão? Quando eu tenho o ouro, por exemplo, com outro material que não seja ouro. Aí é uma interdifusão, basicamente. E o que seria a difusão por lacunas? É porque o átomo ele faz a migração ocupando espaços vazios dentro da estrutura. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um espaço aqui, que é conhecido como lacuna. O átomo ele vai se deslocar para esse espaço, certo? Ele vai ocupar esse espaço, porém o espaço que ele estava fica vazio. Então, ó, ele se movimentou para cá, preencheu esse espaço aqui, ó, porém o espaço anterior ficou ainda com lacuna. Isso daqui é difusão por lacunas. E a mesma coisa acontece no processo aqui de interdifusão. O material ele entra, né, eles chamam, né, esse material diferente de impureza da rede. Então a gente tem a nossa estrutura ali e um corpo que não seja o mesmo material é conhecido como impureza da rede. Tá? Porém o processo é o mesmo, a gente tem uma lacuna, esse material vai entrar aqui dentro, vai ocupar esse espaço, porém o espaço que ele estava passa a ser vazio. Então você pode ver aqui, ó, a gente tem os vermelhos mais fortes e um vermelho um pouquinho mais rosinha. Esse rosinha seria a impureza de rede, né, um material distinto. Então ele vai entrar aqui, vai ocupar esse espaço e o espaço que estava antes vai ficar vazio. Então isso daqui é a difusão por lacuna. Se a gente verificar a afirmação, a gente vai ver que é verdadeira. Ó. A difusão por lacunas é caracterizada pela migração de átomos através de espaços vazios no interior da estrutura cristalina. E realmente, é através de espaços vazios que a gente tem a migração dos átomos. Por isso, é verdadeira. A segunda afirmação vai ser o seguinte, é verdadeira também, que é a difusão intersticial. Na difusão intersticial, o que acontece? A gente vai ter aqui, ó, essa configuração. A gente tem a estrutura cristalina, tá vendo? E vamos ter um átomo que é menor do que os átomos daquela estrutura. Então, em vez de a gente ter lacunas, a gente não tem lacunas nesse caso, o que acontece nesse caso aqui específico? O material ele ocupa o espaço entre átomos, tá vendo? Por quê? Normalmente, se vocês forem nisso aí no livro, vocês vão ver que esse material menor aqui, ó, normalmente é um carbono, é um oxigênio, ele tem um átomo menor. Então, por ele ser menor, ele consegue entrar nesses espacinhos. E o que seria a difusão, nesse caso, então, intersticial? É quando a gente tem a locomoção. Então, perceba que nesse caso temos 3 átomos aqui, e esse átomo menorzinho no meio, e ele vai se deslocar para cá. Então, agora ele mudou de posição. Tá vendo? Ele estava aqui no centro. Ele só andou um pouquinho para cá. Isso daqui é uma difusão intersticial. O átomo ele fez a migração entre os átomos da estrutura cristalina. Então, lembrando que esse átomo aqui é o átomo de impureza, porque ele é um outro material. Se a gente vier aqui na afirmação, a gente vai ver que é verdade. Ó.
a difusão intersticial é caracterizada pela migração de átomos através de pontos da própria estrutura cristalina. Então, tá vendo? A gente tem a própria estrutura cristalina e é através aqui, ó, desses vãos aqui que vai correndo, tá? Então, por isso que a afirmação 2 é verdadeira. A terceira afirmação fala o seguinte, que através de processos térmicos é possível criar vacâncias intencionais em sólidos. Essa afirmação aqui é falsa. Por quê? Se vocês forem ver lá no livro de vocês, ele diz o seguinte, que para se criar vacâncias é necessário duas variáveis, né? A gente precisa ter a elevação de temperatura, mas também precisa ter a vibração para gerar essas vacâncias. Somente o calor não gera, né? O calor contribui, lógico, mas o que faz gerar é a mistura do aumento da temperatura e também da vibração. Então são duas coisas, e não somente através de processos térmicos, tá bom? Então, é por isso que é falsa, né? Faltou essa outra variável. Então, aqui ó, é falsa, porque é necessário calor e vibração, então a afirmação é falsa. E a quarta também é falsa, por quê? Ó, perceba, os processos de interdifusão por interstícios, em geral, está ligado à movimentação de átomos menores do que aqueles que compõem a estrutura cristalina. Essa característica aqui é justamente o que a gente viu anteriormente, que é da difusão intersticial. Vocês não vão nem achar lá no livro esse nome aqui, processos de interdifusão por interstícios, né? Eu não achei, pelo menos. Então isso daqui é falso, porque essa característica aqui é desse processo aqui, ó, de difusão intersticial. Esse aqui seria o nome correto, né? Não interdifusão por interstícios, né? Esse aqui é o nome correto. Por isso que a quarta é falsa. Então não existe o processo de interdifusão por interstícios. O correto é difusão intersticial. Portanto, a afirmação é falsa. Certo? Então, acabamos já. Foi rápido, né? Vocês viram que não é nada complicado, tá? Façam aí, resolvam. Caso tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, me mandem uma mensagem no WhatsApp, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Se não concordarem com alguma resposta, me mandem também para a gente conversar e debater e chegar numa conclusão, certo? Mas no mais, o que eu tinha preparado é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula e qualquer dúvida podem me chamar que assim que for possível eu vou responder, certo? Então, mais uma vez eu agradeço, desejo bons estudos, bom feriado e até a próxima. Um abraço.